Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui reunidos. Vamos juntos aprender, buscar esse conhecimento e vamos acerenar os nossos corações nesses instantes, agradecendo a Deus a oportunidade valiosa da presente encarnação, da mediunidade, do conhecimento, da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, que nos conduzirão na nossa caminhada evolutiva, nas nossas buscas. Ampara-nos, Senhor, faça de nós instrumentos da Tua paz, que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir, e que acima de nós Tua vontade se faça sobre nós agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, seguindo aqui o nosso livro, hoje nós vamos ver o capítulo 31, Mediunidade e Privilégios, do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, esse capítulo ele é muito importante, pois remete uma reflexão a todos nós que buscamos o conhecimento, né? Para que a gente não se perca, para que a gente permaneça aí nas nossas buscas, saber quem somos, saber o porquê aqui estamos e saber as nossas possibilidades. Isso é muito importante. A gente sempre há que buscar esse conhecimento, pois somos espíritos que ainda trazemos essas necessidades que vão nos auxiliar, trazendo ali o equilíbrio necessário para que a gente possa seguir em frente. E principalmente buscarmos aquilo que nós nos predispomos a fazer, os nossos compromissos reencarnatórios, né? Sempre refletimos, falamos sobre essa questão de antes de aqui estarmos encarnados, assumimos compromissos junto daqueles que ainda trazemos situações a serem revistas, ou então reencontros, trabalhando na seara do bem, aprendendo sobre esse amor, porque é trabalhando e estudando que a gente adquire esse conhecimento e fortalece ainda mais os nossos passos. Então esse é o nosso papel, adquirir o conhecimento, aprender, e assim vamos trabalhando as nossas necessidades, tá? Não há privilégios, tá? Então, não há privilegiados, não há exclusivos, não há aqueles que têm mais que os outros, né? Muito pelo contrário. Na nossa condição de aprendizes, as oportunidades se dão a todos nós. Tá? Então, Deus condiciona a todos nós possibilidades e oportunidades. Temos a nossa vida, temos o nosso ciclo de amigos, a nossa família, o nosso local de trabalho, onde nós estamos inseridos na sociedade, no país, a rua que moramos, os nossos vizinhos, enfim, tudo que acontece ao nosso redor, né? Não é por acaso, pessoal, não é. Por mais doloroso algumas situações que nós passamos, dificuldades que enfrentamos, mas estejamos certos de que nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. Isso pode nos trazer ali uma força, né? Pode nos trazer ali uma certeza das possibilidades que nós tanto comentamos, que nós aprendemos através da doutrina, né? Então Jesus, quando ele esteve aqui, deixou muito bem resumido nos ensinamentos ali nas parábolas, essas possibilidades e construções dependendo de cada um de nós. Tá? Então, quando nós falamos de mediunidade, vamos abolir essa questão, tá? Não há privilegiados. Não é porque há trabalhadores que trabalham de uma forma um pouco diferente de nós que ocorrerá, e isso é normal, tá, pessoal? Porque cada um de nós, como individualidades que somos, nós temos ali as nossas necessidades, as nossas buscas, o nosso entendimento, como devemos trabalhar e nos portar. Então é isso que a gente deve focar, na busca desse conhecimento, né? Ligado às minhas dúvidas, aos meus questionamentos, por isso que esse autodescobrir-se também, esses autorreflexões, questionamentos sobre o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, e aí sim a gente trabalhar para sanar essas dúvidas, e não querer ali nos comparar perante aos outros, né? Os nossos companheiros de trabalho,
os nossos companheiros ali da casa, os nossos amigos e colegas, não nos compararmos nessa questão. Não é que o médium A trabalha de uma forma, o médium B trabalha de outra forma, porque haverá privilégios, ou então que um há de ter mais potencial, mais ser melhor, muito pelo contrário, tá? Então, um dos pontos chaves aí também que nós sempre refletimos é não elogiar, né? Nós podemos incentivar, tá? Incentivarmos uns aos outros a continuar buscando esse conhecimento, aprendendo, vivenciando o que a doutrina nos traz ali. Com certeza isso está ao nosso alcance. Mas elogios que um médium é melhor que o outro, um é excepcional, o outro faz tudo errado, não. Porque não é esse o sentido do trabalho. Se as bases que nós aprendemos é o do amor, né? Então o amor fala e nos diz que somos todos iguais e partimos do mesmos princípios nas nossas buscas. Então, se nós aqui estamos, e com certeza cada um há de trabalhar ali de uma forma, não devemos nos equiparar ou então achar que há privilégios na questão do trabalho dentro da mediunidade, nos trabalhos que são ofertados ali, oferecidos pela casa. Muito pelo contrário, as oportunidades são a todos nós. E também um outro ponto que a gente tem que sempre frisar não é porque o médium ali, o trabalhador, ele está momentaneamente ali ocupando uma posição ali, participando de um trabalho de uma forma diferente da nossa, que ele há de ter um privilégio ou então uma condição especial diferente da nossa. Muito pelo contrário, somos todos iguais e necessitados desses ensinamentos. Podemos aprender uns com os outros sempre, podemos buscar esse conhecimento dentro da doutrina e receber um amparo de amigos queridos que se encontram do lado de lá, na pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, a nos incentivar a seguir a nossa caminhada em frente, né? Para que a gente tenha totais condições de entender essa mediunidade e aplicar esse conhecimento, trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia, tá? Médiuns somos todos, em todos os momentos, porém, condicionamos ali um tempo para vivermos ostensivamente, ou seja, diretamente essa mediunidade, seja através da psicofonia, psicografia, enfim, dos trabalhos mediúnicos, porém, no nosso dia a dia somos médiuns, entendendo ali os pensamentos, entendendo a nossa participação nas ações, em cada ponto, né? E aprendemos a nos colocar nas nossas vibrações, a importância da prece, de uma boa conversa, quebrarmos ali, sairmos de sintonias difíceis, tá? Então é isso que nos cabe, pessoal. É isso que a gente tem que refletir, trazer todo esse conhecimento que nós temos acesso e aplicarmos na nossa forma de ser, no nosso dia a dia, não apagar tudo e começar de novo, não. A gente pode trazer esse conhecimento, aliar aquilo que nós somos, e aí sim a gente vai vendo o que precisa ser corrigido, melhorado, visando o nosso próprio bem, construindo coisas boas para nós, tá? Então é isso que nos cabe. E aqueles médiuns que têm ali um papel mais intenso ali dentro da doutrina, como o Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos irmãos, né? Muitas vezes a gente acha, poxa, eu queria estar nessa posição, né? Queria ter todas essas mediunidades. Mas a gente só quer isso, né, pessoal? Mas a gente não quer passar pelas lutas, né? Então eles passaram ali por muitas lutas, né? Muitas situações, e ainda para entender a importância do amparo, a importância do trabalho e de vivenciar ostensivamente essa mediunidade da melhor forma. Tiveram ali um papel ali de destaque, que isso também pode trabalhar um pouco, mexer com um pouco de orgulho, da vaidade, né? E eles conseguiram se condicionar ali da melhor forma. Então, que nós somos necessitados de bons exemplos também desses amigos que nos cercam, para que a gente possa continuar e buscar, tá? Buscar ali as nossas melhorias, trabalhar, ver Jesus como um amigo querido, ver que Jesus está sempre presente, né? Que ele jamais há de nos abandonar, que é o maior exemplo que nós temos, nos exemplificarmos nos trabalhos, na humildade, nas nossas construções e vivenciar essa mediunidade da melhor forma.
Vamos tirar todos esses pensamentos de vaidade que nos levem a ter esses questionamentos de privilégios, ou então que na nossa casa há trabalhadores exclusivos que são melhores que nós, melhores uns com os outros, porque isso aí só trará ali consequências que não irão nos auxiliar. Tá? Então que possamos refletir muito sobre essa oportunidade que nos é concedida. A mediunidade é uma bênção. A gente só precisa cuidar dela ali com muito carinho para que ela possa dar os frutos necessários a cada um de nós dentro das nossas necessidades e dentro da nossa individualidade, com certeza há de dar, tá? Haverá de trazer um equilíbrio, porque Deus não nos concederia ali uma oportunidade para alguma coisa que viesse nos atrapalhar ao invés de nos auxiliar. Mas a gente tem que entender o nosso processo. Nós estamos nesse processo de aprendizado. Então, quando a gente está aprendendo, assim como qualquer outra coisa na nossa vida, tem momentos que a gente vai absorver melhor aqueles ensinamentos, a gente vai conseguir pôr em prática aqueles ensinamentos melhor, mas haverá momentos que a gente há de errar. Mesmo buscando esse conhecimento, erraremos, né? Passaremos por algumas situações ainda difíceis porque nós estamos nesse processo. Então, não vamos nos abater, né? Ou achar que tudo há de se perder. Muito pelo contrário. Vamos nos erguer e vamos seguir em frente. É o que nos cabe, tá? É o que está a nosso real alcance. Não desistirmos, porque esse caminho é abençoado a cada um de nós, porque é o caminho do amor que Jesus nos convida. Ele diz, né? Vinde a mim, vós todos, que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, que estará conosco até o fim dos tempos, né? Então, jamais estaremos sós. Sempre que possamos sempre nos lembrar desse amparo, dessa oportunidade valorosa, dessa mediunidade, afastar essas ideias de privilégios e de comparativos a outros médios, outros trabalhadores, achando que são melhores que nós. Não. Estamos dentro das nossas necessidades e aquilo que realmente haverá de nos auxiliar. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir aqui um pouco, né? A gente faz essas reflexões, elas são bem interessantes. A gente tem que pensar sobre, né? Trazer um pouco daquilo que a gente aprende, né? Daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente compartilha para a nossa vida, para a nossa forma de entendermos, e assim vamos dar os nossos passos. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres, né? Então, tudo que nós falamos, todos estamos concordes, ou seja, de acordo, em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo, tá? Com certeza, os ideais, né? Reflete sobre, estuda, se conscientiza, entende, busca aquela fé raciocinada, aquela fé que há de se entender, aquela fé que há de acreditar, de confiar nas melhorias, nas possibilidades, confiar no trabalho que nós estamos fazendo, não achando que de uma hora para outra tudo há de se resolver na nossa vida, que não é assim, pessoal. A gente tem que ter muita calma. Tudo é um processo, tudo faz parte de um processo. Buscar ali termos essa tranquilidade, essa paz, vamos nos ligar a esse auxílio espiritual, vamos lembrar de hábitos saudáveis, da prece, e assim vamos trilhando os nossos caminhos. A força de se iludirem com a idolatria, olha que pessoal, idolatria, né? Idolatrar uma pessoa e achar que aquela pessoa é perfeita, lembrando que todos nós estamos nesse processo, todos nós ainda somos espíritos que trazemos as nossas dificuldades, que em determinado momento podemos estar bem, mas em outros não. E as pessoas podem idolatrar, né? Então que não possamos idolatrar as pessoas, mas sim ter afinidades. Isso é uma coisa totalmente normal e cabível a todos nós. Temos as nossas afinidades, gostamos, sim, mas saber quem são aquelas pessoas, né? São espíritos assim como nós, todos, né? Que nós todos estamos nesse processo e nessas buscas. Então, muito cuidado com essa idolatria, porque pode fazer com que a gente fique ali se desiludindo, né? Perante a tudo aquilo que a gente achou, idolatrou uma pessoa e de repente a pessoa está num dia que ela não está bem, num momento não agradável,
e ela acaba não nos respondendo ali no momento que nós esperamos, fazendo aquilo que nós esperávamos que tivesse que ser feito naquele momento, e aí a gente acha que a pessoa já não é mais aquilo, que está tudo errado, aí põe culpa na doutrina, no conhecimento, e quando vê, a gente põe todo o trabalho a perder. Então, Emmanuel deixa bem claro, muito cuidado, né, para não nos iludirmos perante a idolatria, tá? Que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias de relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores, chefes e médios titulares com as novas casas de serviço, perdendo o tempo em mensuras e rapapés, né? Então, cuidado, muito cuidado nessa questão, tá? É importante a gente entender esse tempo, né, de cada um, tá? Isso é o mais importante. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com maestria ou materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros inovadores. Então, mais um ponto importante, na doutrina ali, nos livros da codificação, nos trazidos ali com muito estudo, muita boa vontade, muito querer por Kardec, aquela equipe espiritual ali, para que hoje a gente tivesse acesso, nenhum fala que tem que se dar um tratamento especial a esse ou aquele médium, tá? Então, vamos abolir essa questão. Mais um ponto aí importante para todos nós, né? Que Kardec nos traz, tá? Um cuidado na busca do conhecimento e saber aqueles que caminham conosco, tá? Que vão errar que nem nós, acertar que nem nós, buscar como nós, estar num momento bem, no outro momento não estarão tão bem, assim como nós, tá? Todos nós aqui estamos e passando por essas situações. Não idênticas, porque cada um de nós é uma individualidade, ali é um universo, vamos dizer assim, que nós trazemos a nossa bagagem espiritual para essa presente encarnação, mas temos afinidades e muitos pontos em comum uns com os outros. Porém, não há nada que fale sobre tratamento especial, tá? Então, mais um ponto aí para a gente tomar cuidado para todos nós. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação dos nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases da simplicidade e desinteresse para que ela corresponda às vistas da providência. Então, ele fala emissários divinos, né? Os irmãos da espiritualidade que nos auxiliam, né? Que nos trazem ali obras psicografadas, ali conhecimento nessa questão, para que a gente busque a mediunidade nos exemplificando em Jesus, que foi o maior exemplo de amor, de humildade, né? De sentimentos ali que ainda necessitamos, estamos buscando, tá? Precisamos de muitos bons exemplos. Jesus é o maior exemplo do bem, de vivenciar o bem, de trazer o bem, né? Então a gente tem que sempre se exemplificar no mestre, buscar ali o seu conhecimento, ler as suas reflexões, ler muito o Evangelho, há de nos auxiliar ali, principalmente nos momentos de turbulência, a gratidão, enfim, tudo que a gente vem fazendo ali, tudo que a gente vai buscando nesse sentido, vai nos edificando, vamos dizer assim, né? Vai nos fortalecendo e nos preparando para a nossa caminhada. Então, esses emissários divinos, nossos amigos espirituais, nos deixam ali como base, né, para esse conhecimento, para que a gente possa estar bem nesse entendimento, nessa vivência da mediunidade, né? Simplicidade e desinteresse, o bem desinteressado, né? Fazer pela oportunidade de ver o bem se propagar, auxiliar o próximo, olhar o nosso meio com carinho. É isso que a gente deve buscar, esse amor que Jesus nos deixou. Quando a gente pode vivenciar esse amor de alguma forma, seja dentro do nosso lar, seja nos perdoando também pelas situações que nós erramos, que algumas coisas que possam vir a acontecer, mas é importante a gente se perdoar também. A gente vai estar praticando esse amor, e esse amor ele toca no nosso coração e vai nos ensinando e fortalecendo, nos preparando para que a gente possa seguir um pouco mais, tá? Então, quando nós falamos de caminhada
evolutiva que todos nós estamos presentes é quando nós podemos vivenciar esses momentos e sentimos no nosso íntimo que preencheu algo ali que estava descoberto, ou então que nos deu alguma força para que a gente pudesse seguir adiante. Não existem desse modo médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativos e castas. Então, não existe mais melhores, não existe inferiores, ou aquele médium não tem tudo que eu tenho, então o trabalho dele não é bom. Não, muito pelo contrário. Abolirmos de vez essas ideias. Então, Emmanuel sempre está pegando nesse ponto, porque isso pode mexer com a nossa vaidade, né? O nosso orgulho, que ainda é muito intenso. Tá? Então, muito cuidado nesses quesitos, saber quem somos, né? Essas autorreflexões sobre o trabalho, o que ele há de nos proporcionar, né? Essa mediunidade com Jesus, estarmos abertos ao conhecimento, a uma conversa com aqueles que estão junto de nós, que de repente possam nos auxiliar ali para as nossas melhorias. Isso é muito importante para todos nós. Isso vai nos, que nem eu falo daqui, ó, responsabilidade de sentir, pensar, falar e fazer. Vai nos trazer essa responsabilidade. Nós vamos nos colocando à disposição. Então, o trabalho mediúnico que antes ele era antes mais intenso, mais complicado, quando nós nos colocamos com esta responsabilidade de querer buscar, né, de sentir, que nem Emmanuel fala, sentir, pensar, de fazer, de falar, de buscar, nós nos colocamos à disposição para que esse trabalho ele ocorra ali da melhor forma. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsediado, por entendimento particular, estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões, e os médios que gravam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos, né? Ou seja, trabalhamos em verdadeiras equipes, pessoal, tanto nós encarnados quanto os desencarnados. É o trabalho em equipe, todos os trabalhos que nós participamos da casa, sejam os estudos, as palestras, os trabalhos sociais, né, são sempre equipe. Para quê? Para que a gente possa saber essa importância, né, de buscarmos juntos, aprendermos juntos e, principalmente, nos ajudarmos uns aos outros. Tá? Então, isso é viver o amor, isso é viver a caridade, que nada mais é que o amor em ação, as obras, né, o querer. Sustentar a ideia espírita idênea a qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem é dever para todos nós. Sustentar a ideia espírita do bem, vivenciar tudo que a gente aprende, sermos instrumentos quando necessário, levarmos a esperança, ou seja, tudo que nós recebemos com muito amor, né? Por que não passar adiante aquele que precisa, aquele que nós reconhecemos estar ali em momentos delicados, levar uma palavra, né, um encorajamento, sermos instrumentos do bem, porque o bem que é praticado será o nosso advogado onde quer que estejamos, né? Ou seja, o bem ele sempre há de fazer uma diferença para todos nós, seja levando adiante ou então aquele que precisa quando a recebe, né? Tem aquela sensação de que é possível, de que às vezes as pessoas passam por momentos difíceis e precisam apenas de um encorajamento, algumas palavras, ou então atitudes simples que fazem toda a diferença na nossa vida, na vida dos nossos próximos. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob as injúrias e pedras, Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sob golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje não podemos precisar de que modo desencarnarão os médios espíritas ocupados em tarefa libertadora de consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte quando não seja na palma do heroísmo,
pelo menos na dignidade do trabalho edificante, né? Ou seja, fazer o trabalho da melhor forma, trabalho ali que não se preocupe no que terá de retribuição, não se preocupe se aquele que estamos endereçando uma palavra, um prato de comida, um ato de esperança, que ele não precisa nos agradecer ou então nos retribuir de alguma forma, aprendermos a fazer o bem pelo bem, simplesmente pela oportunidade que Deus nos concede de nos colocarmos ali como instrumentos de paz e fazer com que melhorias que tanto almejamos no planeta, daqueles que nos cercam, né, que possamos ali ser instrumentos da paz do nosso Senhor, né, que possamos fazer a nossa parte, independente do outro, né, porque o outro segue o caminho dele, mas e nós não podemos deixar de seguir o nosso caminho em frente, tá? Porque recebemos muito com muito amor, mas tudo que recebemos é uma responsabilidade que visa o nosso bem, e não uma responsabilidade para tirar a nossa paz, que visa o nosso bem. Depende de nós nas nossas buscas, né? Da nossa parte. E aí estejamos certos de ter aquela sensação de fazer aquilo que nos predispomos, ou então preencher aquele vazio que nós trazemos, ou então a certeza de estar nos fazendo o bem, independente do que aconteça. E abolir essas ideias de que na mediunidade há privilégios ou há médios maiores e menores, muito pelo contrário, somos todos aprendizes. E em matéria de mediunidade, quando nos ajudamos uns aos outros, vamos caminhar de mãos dadas, fortalecendo e edificando dentro de nós a importância desse trabalho de amor que nos é concedido ali como uma oportunidade valorosa também e que colheremos os resultados ali do nosso plantio, com o trabalho, com o estudo, com a compreensão, com as nossas reflexões. Estejamos certos de que isso, muitas vezes podemos até nos preocupar, estou fazendo minha parte, será que eu estou errado? Não, faça ali com amor aquilo que você está recebendo naquele momento. Faça com o seu querer. Não se preocupe que você vai acertar ou vai errar, mas faça ali do seu entendimento, da sua forma, e com certeza você vai estar colhendo esses frutos. Se tiver que melhorar, com certeza haverá de melhorar. Se está tudo bem, com certeza vai edificar ainda mais essa vontade, esse querer de vivenciar essa mediunidade da melhor forma. Então, esse capítulo é muito importante. A mediunidade é uma bênção, sim. Há privilégios? Não. O único privilégio que todos os médiuns têm é de receber essa oportunidade aí, graças à misericórdia e o amor de Deus para conosco. Só isso e nada mais. Então, com essas reflexões, vamos encerrar aqui o nosso encontro e pedir que Jesus nos oriente, esteja conosco na mediunidade, na nossa caminhada evolutiva, na nossa vida pessoal, junto dos nossos familiares, amigos, daqueles que ainda trazemos situações ali de dificuldades que precisam ser revistas, que tenhamos, Senhor, o direcionamento, que a Tua vontade resplandeça sobre nós agora e sempre. Vamos vibrar pela paz, vamos vibrar pela casa de Fabiano, por todos os trabalhadores, todos os que são assistidos, agradecendo a seu Zezinho e tantos outros irmãos e irmãs que antecederam a nossa caminhada e que com muito amor olham por cada um de nós e continuam nos auxiliando e dizendo no nosso coração para seguirmos em frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, em novos erros, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Estejam todos em paz.